Esse mundo vive em mundos apenas, cujo coração transborda libertar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixe que o Espírito encante em teu ser, o amor de Cristo divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. 402. Minha vida seja assim, consagrada-te, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha amada Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Teus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha amada Salvador, no teu sangue puro carmesim.
vencer.
E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme o propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Amém? Vamos estar orando, apresentando
continuando apresentando o nosso pastor, a igreja, as atividades da Casa do Senhor, todo o trabalho, o projeto de Neemias, que é a construção do templo em escada. Estamos aí diante da terceira parcela para o pagamento agora dia 10, que é o domingo, e os irmãos estão vendo que está tendo a campanha da live do projeto Neemias. A Regional 4 também está prontificando para o levantamento da nossa contribuição geral da Regional 4, através das cantinas, através das contribuições voluntárias e do bazar que foi feito lá em uma das congregações da Regional 4, em Casa Amarela, e vamos levar a nossa contribuição para abençoar também as grandes obras. Os irmãos também podem contribuir pelo meio do Pix do CNPJ. Abençoe este trabalho em nome de Jesus. Vamos continuar orando para que Deus supra. Pelo menos eu vi hoje, eu entrei na live à tarde e eu vi que já pelo menos mais da metade já passou da contribuição. Não sei exatamente onde está o valor, mas mais da metade já passou a contribuição. 115 mil já passou, já menos de 500 pessoas já, tinha 400 e poucas para contribuir com o valor dos reais. Vamos orar daqui para sábado para esse valor ele chegar até o final, no nome de Jesus. O nome de Deus seja glorificado mais uma vez. Agora só o P6 do ano que vem. Vamos orar pela obra, orar pela saúde dos nossos irmãos que se encontram enfermos, como Luiz ainda se encontra no hospital. Vamos orar pelo irmão Roberto em Casa Amarela, orando pelos demais irmãos enfermos na Casa do Senhor, os irmãos que se encontram com virose, para Deus repreender todo o mal. As atividades da igreja, da Regional 4, nós teremos agora, este final de semana, no sábado, o culto da Bíblia da Regional 4, mas vai ser realizado lá no Alto Carola, e queremos ver toda a igreja, os irmãos empenhados neste trabalho, cooperando, participando deste trabalho para a glória de Deus. Se a gente, umas 5 congregações que temos na Regional 4, juntarmos todo o povo para realizar sempre esses trabalhos coletivos, a obra de Deus é feita e o nome de Deus é glorificado. Sábado agora o culto da Bíblia, no Alto do Carola, todos nós reunimos lá, e o outro sábado, dia 16, é o nosso culto natalino. Se Deus permitir, se Deus assim quiser, vamos fazer na Praça da Conquista a participação do Coral do Jordão, do Coral do Galo, e o ABCA Kids local. Todos os irmãos também da Regional 4 aqui presentes, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Também vamos orar. O diácono Vinícius vem aqui, está orando, apresentando esses pedidos de oração. Logo após vamos ouvir a nossa irmã Mamita do Glória a Deus, depois a Mamita sim, louva a Deus do Senhor. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Oramos conforme a autoria do nosso pastor. Vamos nas tarefas das orações. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, aqui estamos mais uma terça-feira, unidos e reunidos na Tua presença, Senhor, para bendizer o Teu nome, te agradecer pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Desde já, Senhor, queremos apresentar o nosso pastor, o ministério da igreja, toda a diretoria. Queremos te apresentar, Senhor, esta live, a qual está sendo realizada para a arrecadação, Senhor, dos recursos necessários para suprir, Senhor, a necessidade da Tua obra. Continua sendo glorificado na vida dos Teus filhos, aqueles que contribuem, aqueles que não podem contribuir, porém têm o desejo. Continua abençoando, Senhor, mandando o necessário. Olha, Deus, veja os Teus filhos que nesta noite se desprenderam e aqui estão para glorificar o Teu nome.
isso nós te pedimos, Senhor, e juntos te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos adorar a Deus, irmã Rita, depois a irmã Linda Cia. Louva a Deus em seguida.
invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você se chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras,
Advogado
noite, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Queremos agradecer ao nosso Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos neste culto de doutrina bíblica, culto da palavra, do ensino, para estarmos adorando a Deus e ouvindo a sua palavra. E queremos convidar a todos para que abramos nossas Bíblias para a gente meditar no texto bíblico da palavra de Deus. Nós começamos já 2 terças atrás a abordar um texto bíblico e queremos dar continuidade sobre esse texto e falar outros pontos que nós não conseguimos concluir nos primeiros ensinos ou primeiros estudos. O texto bíblico que estamos abordando, a mensagem em Lucas capítulo 9, todos lá na sua Bíblia. Lucas capítulo 9, nós fizemos a leitura bíblica aqui, do versículo 51 ao 56. Nós alistamos alguns pontos com base nesta mensagem. Lucas capítulo 9, versículo 51 ao 56. Eu vou ler apenas o versículo 56, o versículo base-chave para esta mensagem. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? Amém. Esta expressão de Jesus, este texto bíblico que é registrado apenas por Lucas, se trata do episódio pouco antes da crucificação de Jesus. Jesus não teve aposento nem no nascimento, e nem próximo da sua morte. Jesus, quando manifestou-se o firme propósito de subir a Jerusalém para que se cumprisse as profecias acerca da sua morte e crucificação, a Bíblia diz que Jesus envia alguns mensageiros para que lhe preparasse uma pousada, ou para que encontrasse uma pousada entre a aldeia dos samaritanos. Nós falamos aqui que no mapa geográfico, que sai da Galileia e vai para Jerusalém, se faz necessário passar por Samaria, ou vice-versa, de Jerusalém para Galileia ou Galileia para Jerusalém, é necessário, ou necessário, ou se faz necessário passar por Samaria, por questão de percurso mais fácil. Mas os judeus religiosos, os fariseus e outros judeus que nunca se relacionavam bem com os samaritanos faziam um percurso muito maior para não ter que passar pela aldeia dos samaritanos. Jesus não teve preconceito algum em seu coração, tendo uma moral intacta, uma consciência limpa, tranquila. Jesus envia alguns mensageiros nesta aldeia para que lhe preparassem um aposento. E os mensageiros, adiantando-se, os samaritanos não abriram as portas para Jesus passar a noite, porque Jesus estava indo para a festa em Jerusalém. Só por causa disso, os samaritanos não abriram as portas da sua casa para repousar o Filho de Deus. E se faz necessário observar que em Jesus, entre os samaritanos, existiam pessoas que criam em Jesus. Pois no início do seu ministério, João, capítulo 4, fala do episódio de Jesus com a mulher samaritana. Jesus salvou esta mulher e por meio desta mulher veio um grupo enorme de samaritanos, portanto, na aldeia dos samaritanos existiam sim pessoas que criam em Jesus como o Messias, como o ungido de Deus. Mas o preconceito cultural religioso era tão grande que só pelo fato de Jesus estar indo para o templo dos judeus, onde os samaritanos não poderiam ter acesso, os samaritanos não abriram as portas da sua casa, nem para os discípulos, nem para Jesus passar a noite. E a Bíblia diz que os discípulos, ou um dos discípulos, João e Tiago,
vendo esta situação, disseram a Jesus: Senhor, queres nós que ligamos e que caia fogo do céu e consuma esses samaritanos? E Jesus, olhando para os dois discípulos, João e Tiago, disse: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, o Filho do Homem veio salvar a vida dos homens. Diga amém por isso. Amém. Com base neste comportamento de João e Tiago, nós estamos baseando a nossa mensagem de ensino desde as outras duas, e vamos continuar até a gente conseguir transmitir dentro da nossa visão aquilo que nós recebemos como direitos. Nós abordamos assim o tema: direitos, diga assim, direitos que Deus não deu à sua igreja. Deus não deu à sua igreja. A gente falou aqui na introdução que a igreja, nós por sermos igreja, nós temos alguns privilégios e direitos. Recebemos isso da parte de Cristo, da parte de Deus. Mas tem coisas que Deus não concedeu à sua igreja. Deus não deu direito à igreja. Por ser igreja, por sermos quem somos, Deus não concedeu. Por vivermos uma época diferente da época de Israel, na época dos patriarcas, o antigo pacto, dentro da dispensação do antigo pacto, da época do governo teocrático de Deus, que Deus reinava, e o juízo de Deus era manifesto na época de maneira imediata, tanto na vida do seu povo de Israel, quando se encontrava em desobediência, e quando Israel estava em obediência, vivendo uma vida de santidade, regada pela palavra do Senhor. Qualquer povo que cruzasse o caminho de Israel, Deus se utilizava do próprio Israel como um juízo imediato de Deus para outras nações. Ou Deus usava as suas formas, as pragas, Deus usava as catástrofes naturais de maneira sobrenatural, como anjos, a questão do anjo. Quando um anjo só destruiu, matou mais de 125.000 assírios em mesmo dia. Mas estamos em uma época diferente. Deus constituiu a igreja um povo seleto, a igreja é um povo singular, dentre de todos os povos que há sobre a face da terra. Nós somos a igreja de Deus, a noiva de Cristo, e nós vivemos uma época diferente. Nós estamos agora na dispensação da graça, não é? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós somos morada no templo do Espírito Santo, e nós temos, além dos direitos que Deus nos concedeu, Deus não deu alguns direitos à sua igreja. E com base neste comportamento de João e Tiago e outros comportamentos e atitudes que os discípulos tiveram, e Cristo disse não, proibiu, reprovou, repreendeu-os pelo mau comportamento. E quando a gente aplica esse tipo de mau comportamento de Tiago e João, e aplicando-se à nossa realidade bíblica, a nossa realidade do nosso tempo, para os nossos dias atuais, nós vemos muitos comportamentos não iguais, mas parecidos dentro do povo de Deus, no meio da igreja, no meio dos irmãos, tipos de comportamentos que não compete a nós ter esses tipos de comportamentos, agir da maneira como muitas vezes agimos, falar muitas vezes como nós falamos, ou julgar muitas vezes como julgamos. E é com base neste texto que queríamos falar, ou já começamos a falar. O primeiro direito que Deus não deu à sua igreja. Nós falamos sobre o direito, diga assim, o direito de ser o maior. O direito de ser o maior. Pode ficar mais bonito, o direito de ser o maior. O direito de ser o maior. Deus não deu esse direito, Cristo não deu o direito à igreja, aos discípulos, aos membros do corpo de Cristo, de se julgarem individualmente falando, serem ou se julgarem serem maiores do que o outro. Eu sou maior do que fulano, eu sou maior do que Beltrano, eu sou maior
É claro que dentro da igreja Deus concedeu os dons ministeriais, o Senhor concedeu a hierarquia, né, dentro da igreja, e elas devem ser respeitadas, são funções mais honradas e concedidas por Deus, devem ser respeitadas, a maneira ética deve existir, mas isso não quer dizer que o pastor seja melhor do que o evangelista, que o evangelista seja melhor do que o presbítero, que o presbítero seja melhor do que o diácono seja melhor do que o auxiliar, que o auxiliar seja melhor do que o cooperador, que a dirigente seja melhor do que o vice seja melhor do que a secretária seja melhor do que a maestrina, não é? Não nos julgas isso ser maior ou melhor do que um ou outro dentro da igreja, pois todos estamos inseridos dentro do mesmo organismo vivo, cujo cabeça é somente um, que é Cristo Jesus. Diga amém por isso. E no corpo de Cristo só tem um maior e um grande, que é Cristo, o resto tudo é igual. Cristo nos enxerga de maneiras iguais, não de maneiras como se estivesse fazendo acepção de pessoas. No corpo de Cristo todos somos servos e só existe um Senhor, para a glória de Deus, que foi constituído por Deus como cabeça do corpo, que é Cristo Jesus. E nós mostramos que este tipo de sentimento existia no corpo de Cristo, existia entre os discípulos, os 12 discípulos, e falamos aqui que muitas vezes eles disputavam-se entre si, julgando ser melhor do que o outro. Havia disputa entre os 12, e pelo fato de João e Tiago pedir a Jesus para que concedesse autoridade para que o fogo caísse do céu e consumisse os samaritanos, é porque este sentimento de grandeza existia no coração dos discípulos. Eles se julgavam melhores do que os samaritanos, melhores do que os pecadores ou que outros grupos. Só pelo fato de pertencer ao grupo de Jesus, eles se julgavam melhores, maiores ou superiores. Certa vez eles estavam se julgando não superiores, que vieram rindo, retornando do evangelismo à tarde. Eles estavam rindo porque os demônios estavam sujeitando-se a eles, porque Deus havia dado Cristo, havia dado autoridade. E vocês estão alegres porque os espíritos estão sujeitos. Vocês estão alegres porque os demônios são repreendidos através da imposição de mãos de vocês. Fiquem alegres não por causa disso, fiquem alegres porque o vosso nome está escrito nos céus, e não porque os demônios estão sujeitos a vocês. Jesus sabia o coração deles, irmãos, pelo resultado do evangelismo, pelo resultado das conquistas das muitas vidas salvas, pelo resultado das curas divinas, e já estava enchendo o coração deles, porque por causa desta autoridade, deste direito que foi concedido, desta procuração que falamos na introdução desta mensagem, que foi concedida à igreja, aos discípulos. Eles estavam alegres pelos resultados do evangelismo, pelos resultados, coisas que eles não eram nem pertenciam a eles. Deus concedeu este privilégio aos discípulos, à igreja, e estavam se gloriando por causa dos resultados, das conquistas do evangelismo, do resultado coletivo da igreja. E Jesus: não fiquem alegres por causa disto, se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro lá dos céus, aonde ninguém pode apagar, só quem pode tirar é quem colocou o nome lá. Diga amém por isso. Eles disputavam, e no corpo de Cristo, na igreja, ninguém pode se julgar maior do que o irmão. A gente não vai nos prender aqui, porque já falamos acerca deste ponto, citamos também outros exemplos. Falamos também outro direito que Deus não concedeu à sua igreja, foi o direito, diga assim, de julgar a aparência. Deus não concedeu esse direito à sua igreja de sair julgando a aparência alheia, de A, de B, de C, de fulano, de ciclano, do irmão, da irmã. E nós falamos aqui há alguns episódios de homens de Deus que se perderam porque se pegaram na aparência a determinada situação. Samuel teve dó, Deus estava reprovando Saul, mas estava tão apegado à aparência, aos talentos
mais sobre Israel. Eu não olho a aparência, né? Eu já preparei, Deus disse, já tenho alguém segundo o meu coração. E Deus manda Samuel lá na casa de Jessé, o benedito, vai lá e enche o seu chifre de azeite, que é o chifre do carneiro, para ungir, conforme o costume da época. E quando chega na casa de Jessé sabe do que a presença do profeta e a presença de todos os seus filhos, que ele se achava digno de exercer o papel para ser capitão de Israel, e não estava entre eles Davi. E quando Samuel olha para o primeiro, viu um homem alto, formoso, forte, com altura, um homem com capacidade de ser guerreiro militar. E a Bíblia diz que Samuel disse no seu coração: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E quando Samuel propôs o seu coração de ungir o primeiro filho de Jessé, o Senhor bradou no coração de Samuel, dizendo: Samuel, Samuel, não atentas para a aparência de Eliabe, porque eu não olho para o que está externo, para a aparência, eu sempre olho para o que está no coração. E foi passando o segundo, e ele disse: certamente está agora perante o Senhor o seu ungido. E Deus estava ensinando ao mesmo tempo a Samuel, irmãos, porque Deus poderia ter dito a Samuel, o profeta do Senhor, já ter dito o nome do profeta, de quem era o profeta, mas Deus estava querendo dar uma lição ao homem de Deus, irmãos. Deus estava querendo dar uma lição a Samuel, porque Deus poderia simplesmente dar uma lição a Jessé, o pai de Davi, e Samuel já saber quem era Davi, que era o Davi ungido, mas Deus estava dando uma lição para os filhos de Davi, os irmãos de Davi, o pai de Davi, que menosprezou a Davi, e Deus estava dando uma lição ao profeta, ao homem de Deus, que estava se apegando à beleza de Saul, e Deus estava também dando uma lição, querendo dar uma lição a Samuel, quando ficava se embelezando com a aparência externa dos filhos de Jessé, dos irmãos de Davi. Quando termina, porventura acabaram-se os conselhos, e Jessé: não, tem ainda o menor, e já vai logo adjetivando o menor Davi, o menor, mas está lá, e além de ser menor, está lá no campo, apacentando as ovelhas, já vai mostrando a indignidade do trabalho de Davi, ao contrário dos irmãos, que eram tudo guerreiros, tudo militares, está lá, tem ainda, mas é o menor, e além de ser o menor, é alguém que está cuidando das ovelhas lá no campo. E Samuel diz assim: pois manda chamá-lo, porque ninguém se assenta na mesa até que este menino chegue aqui dentro da tua casa. E quando Davi se aproxima, dá a entender ainda que quando Samuel olha para a aparência de Davi, parece ainda insistir no seu coração com Deus se realmente era Davi, porque Samuel disse assim: ninguém vai se assentar enquanto este menino não chegar. E a Bíblia diz que quando Davi chega, quando Deus vai falar com Samuel: levante-se, Samuel, e unja, porque certamente está perante ti aquele cujo o Senhor, o coração do Senhor se agrada. Dá a entender que ele se assenta quando olha para a aparência de Davi. Será que é esse mesmo? E era Deus dizendo: se é esse mesmo, se levante e não olhe para a aparência do menino, porque eu conheço o que está dentro do coração de Davi. Glória a Deus por isso. Deus não concedeu este direito, irmãos. A igreja está julgando a aparência, olhando. Nós falamos aqui de outro homem de Deus, Eli, que julgou a aparência da serva de Deus por nome Ana. A Bíblia diz que só para ele atentar nos lábios desta mulher quando estava orando, ele a teve por aí embriagada, somente em olhar os lábios de Ana. Como tem gente, irmãos, com facilidade no meio da igreja, com este tipo de inclinação carnal, podemos dizer assim, que só olhar a aparência já começa a criar uma história, somente de olhar nos lábios de Ana, nos pés de fulano, na roupa de ciclano, já cria todo o contexto, porque tem essa inclinação, eu posso dizer inclinação farisaica, porque era uma inclinação cultural romana, judaica, do sistema religioso farisaico, de estar vivendo de aparência, julgando os outros com facilidade, criando história, cria uma coisa na mente e conta as coisas como se estivesse sabendo em tudo. Às vezes só ouviu uma frase, uma palavra e já cria todo o contexto com base naquilo que
está vendo, naquilo que estão dizendo, ouvindo, às vezes não tem nada a ver com aquilo que estão falando ou compartilhando, e ele julgou a aparência de Ana e teve-a por embriagada, só porque Ana, ela estava chorando diante da presença do Senhor. Ela disse: não tenha a tua filha, a tua serva, como filha de Belial, mas tua serva está orando, buscando ao Senhor. E quando Ana volta para oferecer a Samuel: quem és tu? E ela diz assim: sou eu, aquela mulher a quem orava por este menino. Glória a Deus por isso. E Deus não deu e não concedeu este direito à igreja de julgar a aparência. Glória a Deus por isso. Não podemos nem julgar, irmãos, os erros, nem mesmo os erros das pessoas. Já podemos atribuir um contexto de prática ou de pecaminosidade por causa de um erro, de um excesso, de uma falta de alguém. Todos nós somos sujeitos a falhar, somos sujeitos a errar, e a gente mesmo sendo erro, não podemos julgar uma pessoa porque ela se excedeu ou falhou. Os samaritanos fecharam as portas da casa. Já vamos condenar esses pecadores miseráveis, vamos orar para que Deus mande fogo por causa de um erro, de uma atitude dos samaritanos, ou outras situações. Julgar até mesmo a aparência por causa de um comportamento, de um procedimento que pode ser orientado, que pode ser instruído, que pode ser ensinado. Glória a Deus por isso. E a gente falou sobre Josué, que se enganou com a aparência dos gibeonitas, que se disfarçaram no meio do povo de Deus. A gente falou sobre a igreja de Sardes, que se julgava ou vivia nas glórias da aparência do passado, nas glórias do passado. Uma igreja que se julgava ser rica, ser muito famosa, e o próprio Senhor disse: a tua fama de que você está viva, mas você está morta, porque as pessoas olham a tua aparência, olham para dentro do teu coração. A gente falou também sobre Ziba julgando a aparência de Mefibosete, porque era aleijado. Quando Davi mandou perguntar se tinha alguém da casa de Jonas para que ele usasse de benevolência, ele disse: tem sim, tem um servo chamado Mefibosete, mas ele é aleijado de ambos os pés. Já apresentou, já levou, já como pessoas que gostam de julgar a aparência, elas têm esse tipo de inclinação. Ela já vai adjetivando as pessoas ou inferiorizando as pessoas, não é? Por falhas, por fraquezas, sempre julgando a aparência. Quando surge a oportunidade de abençoar a Mefibosete, Ziba logo se apresenta assim: tem, mas ele é aleijado, Senhor. Ele é aleijado de ambos os pés, porque Ziba conhecia a cultura do palácio do rei Davi, que palácio de Davi não entrava paralíticos, não entrava doentes. Ele logo apresenta-se logo as falhas do passado, como se estivesse dizendo: tem um, Senhor, mas não serve, caiu lá atrás no passado, se apressou, se caiu, ficou manco. Foi logo apresentando as fragilidades da aparência externa de Mefibosete. Além do mais, está lá em Lodebar, uma terra esquecida, a terra do esquecimento. E Davi: não tem problema não, manda chamar ele, porque na minha mesa ele pode ser até paralítico e todos veem a falha dele de maneira externa, mas quando ele se assentar na minha mesa, a mesa vai cobrir as falhas, a mesa vai cobrir as pernas, porque a minha graça, a graça de Cristo, ela cobre as nossas fraquezas, as nossas falhas aparentes, que muitas vezes são julgadas, o nosso passado como se fosse um presente contínuo, mas não tem problema, tem uma aliança de pé, tem uma promessa que Deus vai cumprir. O rei Davi vai cumprir com a promessa que disse que faria na família de Jonatas, e ele cumpriu na vida de Mefibosete. Mesmo sendo aleijado, ele se assentou na mesa, porque Deus, quando tem promessa, ele cumpre promessa, quebrando protocolos como o rei Davi. Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que aconteceu lá no passado, e como se encontra a vida dele hoje. O rei decidiu honrar, o rei vai honrar. Se o rei decidiu abençoar, o rei vai abençoar. Quando ele disse a Moisés: eu me compadeço, Moisés, de quem eu quiser me compadecer, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu honro a quem eu quiser honrar, Moisés, e ninguém pode questionar. Eu abençoo a quem eu quero, e não depende de quem quer, nem de quem
Deus por isso. Quer queira ou não, Deus quando quer Ele cumpre com a sua promessa. Não devemos, irmão, julgar a aparência dos outros. Outro direito que Deus não concedeu à sua igreja, diga assim comigo, de julgar a consciência ou julgar o coração. Deus não concedeu este direito à igreja. O direito de ser o maior, o direito de julgar a aparência e o direito de julgar o coração do homem. Quem somos nós, irmãos, para julgar ou condenar ou absolver alguém do seu coração que nem conhecemos, só Deus conhece, só conhecemos o que vimos por fora e criamos todo o contexto, toda a narrativa com base naquilo que sabemos, mas só Deus, irmãos, é quem esquadrinha a mente, as mentes e os corações. Diga bem por isso, é Deus quem conhece. Já ouvi um ditado, uma frase muito forte, muito pesada, mas é muito forte e muito impactante. Jesus está mais próximo de uma mulher que reconhece, de uma adúltera que reconhece que é pecadora, do que um religioso com a sua hipocrisia. Ele está mais próximo de alguém que tem passado ou presente tão pecaminoso, mas que reconhece que é pecador, do que um religioso que é hipócrita, que não tem sensibilidade nem culpa, de erro, de falha nenhuma. Ele está mais próximo de uma adúltera que foi apanhada no ato de adultério, do que um bando de religiosos hipócritas que estão com pedras na mão para matar a vida da pecadora, porque ela estava em ato de adultério. Irmão, só quem conhece o coração do homem é Jesus. Conhece o coração. Só Ele que pode julgar, irmãos. E nem mesmo Ele julgou, estando entre nós, no seu ministério, quando Ele disse assim: quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, julgando o coração de cada mulher. Irmãos, isso é tão tremendo, irmãos, é tão tremendo. Tem pessoas que se acham às vezes no direito de julgar só pelo fato de saber que alguém falhou e alguém errou. Nem isso, irmãos, a gente está no direito de julgar e condenar alguém. Nem no ato temos o direito de julgar. Reflita bem sobre este texto. Eu não sei, eu não posso dizer nada porque eu não sei. E mesmo sabendo, tu não tem direito de julgar. Mas eu sei, foi assim, 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 nem sabendo, nem tendo prova. Tu tens o poder, a autoridade legal dada por Deus. Por quê? Porque Deus não deu direito a você nem a mim de julgar, de condenar, de ser juiz, nem de advogado. Ele deu esse direito a gente de ser advogado. A Bíblia diz que só tem um que é advogado. 2 é o Espírito Santo, Paracletos, e Cristo também é o nosso Paracleto. Filhinhos, não pequeis, e se pequeis, tendes um advogado, o pastor da igreja, não, o presbítero da congregação, não, a dirigente, não, tendes um advogado, ele é justo e fiel, e perdoar pecado. E se tem um advogado bom, irmãos, em causa de pecado, se chama Jesus. Ele é fiel e justo e perdoar pecado. Esta causa é especialidade dele, em julgar e absolver culpa, irmãos, de quem reconhece de que pecou, de que é pó e de que é cinza. Mesmo advogado que resolve o problema. Geralmente um advogado criminalista, quando ele vai tratar de uma causa, ele vai ter todo o contexto para não se levantar ou se não constituir prova para que a pessoa confesse o seu pecado. Mas com Jesus é diferente. Quanto mais o acusado ou o réu fica dizendo: eu errei, Senhor, eu falhei, foi eu que fiz, aí ele vai absolvendo, ele vai assinando: está absolvido, eu errei, está absolvido, eu falhei, foi eu mesmo que fiz, eu sozinho, está absolvido, está perdoado. Só Ele, irmãos, pode fazer isso. Glória a Deus por isso. Ele não concedeu o direito, irmãos, de julgar nem no ato. Ela foi apanhada no ato do adultério. Jesus não disse: vocês estão mentindo, vocês estão com um falso jeito. Não, era verdade o ato. Porque se fosse mentira, Jesus tem manchado todinho. Mas ele disse assim: tá certo, mas quem dentre vós não pecou, pode atirar a primeira
pedra. Conversaram a consciência, a palavra foi na alma. Aí o Espírito Santo começou a mostrar: tu fizesse isso ontem, semana passada tu fizesse isso, olha o que tu fizesse hoje. Começaram a perceber que o pecado da mulher era grave. Eles também tinham pecado, poderiam ser até pecados inferiores, embora não exista isso de gravidade ou de inferioridade com relação à natureza pecaminosa. Não é pecado, não é pecado. A gente que cria sobre uma questão cultural, um contexto totalmente cultural da nossa mente, a gente cria pecados maiores e pecados menores. Existem mais pecados e menos pecados. Agora, pecados maiores e menores, não. Existem pessoas que pecam mais, pessoas que pecam menos. Isso existe. Agora, pecado maior, pecado menor. Poderia ser que os religiosos ali presentes tinham pecado menos, ou pecaram menos, ou pecavam menos, e viviam uma prática menor do que aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Mas é como Jesus, como um homem, o fariseu que convidou Jesus para dentro da sua casa, com os discípulos, com algumas autoridades religiosas, e quando a mulher pecadora entra com vaso de alabastro, com um nardo puro e quebra diante da presença de Jesus, e começa a molhar os pés de Jesus e a enxugar os seus pés com o seu cabelo, aquele homem fariseu, toda a casa, começa a julgar Jesus, porque ele estava permitindo aquela mulher estar nos seus pés, e aquele homem diz assim no seu coração: este homem não é homem de Deus, não, porque se fosse homem de Deus, saberia que esta mulher é uma mulher pecadora, e jamais um santo homem de Deus permitiria ser tocado nos seus pés por uma mulher pecadora como essa. E Jesus olhando o coração, sondando o coração do que havia convidado do fariseu, diz assim: olha, eu entrei em tua casa, e como é costume, receber, lavar os pés, receber como anjo santo. Tu não fizeste nada disso, mas esta mulher, desde que chegou, não para de chorar os meus pés com o seu cabelo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existiam dois credores, um com um débito muito maior e o outro menor, e foi quitado as duas dívidas. Quem é que vai amar? Qual é o devedor que vai amar mais aquele que quitou? Aí o fariseu disse assim: é claro, Senhor, que quem vai amar mais é aquele que tinha uma dívida muito maior. Disseste bem, pois esta mulher, pois a que mais é perdoado é a pessoa que mais ama. Ela já diz assim: tu está julgando os pecados desta mulher, mas esta mulher só está tendo esta atitude porque ela me ama mais, porque ela sabia do que estava sobre as suas costas, do peso que estava na sua consciência, da vida pecaminosa, da onde Cristo, da onde eu libertei ela. É por isso que ela está tomando esta atitude, é porque ela está demonstrando que me ama mais, porque tinha mais pecado, e tu também tem pecado. O pecado dela é maior, o teu pecado pode ser até menor, mas nem você e nem ela tem condição de pagar a dívida, irmãos. É este tipo de consciência que a igreja precisa saber. Às vezes julgamos o pecado de alguém porque julgamos ser um pecado maior, um pecado de gravidade maior, e a gente julga, condena aquela pessoa por causa do pecado maior, mas nós também pecamos, e não é pelo fato daquela pessoa ter um pecado maior, eu um pecado menorzinho, ou eu porque eu peco menos, que aquela pessoa é inferior a mim. Nem eu, nem você, nem ninguém tem poder de condenar. O direito Deus não concedeu à igreja de condenar a vida de ninguém. Jesus disse: o Filho do Homem não veio destruir as almas, veio salvar as vidas dos homens. Ele não concedeu este direito. Quando João e Tiago pedem fogo para cair do céu, eles estavam julgando o coração, a aparência, estavam julgando ser maiores do que os samaritanos, e estavam julgando o coração dos samaritanos, porque não abriram as portas do coração para Jesus entrar. Os amigos de Jó, observa os amigos de Jó. Quando Deus vai tratar com os amigos de Jó no final, quando Deus restaura o cativeiro de Jó, Jó tinha 4 amigos que estavam presentes lá, todo o diálogo. Mas quando Deus vai julgar, Deus repreende apenas 3 dos amigos de Jó. Por que Deus não repreende os 4? Os 4 dialogaram com Jó.
os três, e Deus repreende os três, falando com os três, dizendo: vão lá agora, peçam perdão a Jó por tudo quanto vocês fizeram, e se ele orar pela vida de vocês, eu perdoo vocês e restaurar a vida de vocês. Porque os três foram os únicos amigos de Jó que julgou, irmãos, a aparência e o coração de Jó. O único dos três, dos quatro amigos, que foi Eliú, não julgou o coração de Jó. Ele defendeu a causa de Deus. Eliú, ele vai trazer toda uma argumentação, trazendo uma argumentação da justiça divina. Mas os três primeiros, além de falar sobre a justiça divina, está condenando Jó o tempo todo. Confessa o teu pecado, Jó. Confessa o teu pecado, Jó. E começa julgando, condenando o coração por causa de tudo que está acontecendo com Jó. Mas Eliú não, aí Deus diz assim: vai lá agora e peçam perdão a Jó por tudo quanto vocês fizeram, porque vocês julgaram a aparência e o coração de Jó. Julgaram o coração de Jó, e Deus não deu esse direito a ninguém. O irmão do filho pródigo julgou o coração do irmão que saiu. Eram dois filhos perdidos, um que perdeu-se fora e um que estava perdido dentro da casa. Tem tanta gente, irmãos, às vezes julgando, às vezes a quem sai, quem foi, quem voltou, quem fez, deixou de fazer. Mas a situação bíblica fala que existem muitas vezes os que se perdem fora e os que se perdem dentro. Não tem consciência da graça, não tem consciência do perdão, do amor de Deus. E quando vê alguém partindo, voltando e julga, porque alguém saiu, porque alguém voltou. E a Bíblia diz que ele saiu e perdeu tudo quanto tinha. O texto diz que ele saiu e perdeu tudo quanto tinha. Quando ele perdeu tudo que tinha, ele se encontrou num estado tão deplorável que ele sentiu o desejo de se alimentar com as bolotas das comidas dos porcos. Mas a Bíblia diz que ele não comeu, ele sentiu desejo. Foi quando ele caiu em si. Porque tem pessoas na vida que só vai cair em si quando ele chegar no último estágio deplorável espiritual que o homem pode chegar. E se Deus tiver misericórdia, ele retorna. Como Jonas, que precisou descer até o ventre do peixe. Jonas desceu 4 vezes. Jonas desceu para Jope, desceu para o porão, desceu para o fundo do mar e desceu para o ventre do peixe. Quando ele desce a 4 descidas, ele desce para dentro do ventre e ele considera como um cenário, como se fosse o próprio inferno literal. Então ele começa a clamar dentro do ventre do peixe, só caiu em si quando chegou ao último estágio aonde o homem poderia chegar para retornar. E quando ele cai em si, retorna. A Bíblia diz, olha o que o texto diz, Lucas capítulo 15, versículo 30. Quem pode ler Lucas capítulo 15, versículo 30? O irmão de dentro julgando o irmão que saiu e perdeu tudo. Olha o que ele diz sobre o irmão que saiu e perdeu tudo. Fique em pé, Lucas capítulo 15, versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha que o irmão, como é que ele sabia disso? Vindo, porém, este teu filho, que gastou todas as tuas fazendas com as meretrizes, julgou a aparência, perdeu dinheiro, só pode ter sido com as prostitutas, com a prostituição, com as meretrizes, já criou, já julgou, todos já trouxe um cenário a mais, do qual o próprio contexto não revelou isso. E o irmão começa a julgar, porque essa é a atitude e o comportamento de pessoas. Quer saber, uma pessoa que julga é uma pessoa que cria muita coisa quando não tem, fica criando história, vê coisa quando não tem, vê tanta coisa, irmãos. Às vezes consegue polir um camelo, mas se casa com uma mosca, mas cria muita história, muita coisa, muita conversa, só com base no que viu, no que disseram, e já tem toda uma história. Dá para fazer um seriado de Netflix com as histórias, todo mundo que sabe, que criou, que viu, e quando você vai ver mesmo, não é nada do que disseram, do que falaram, porque são pessoas que têm a discriminação de estar criando coisas que não tem, de julgar a aparência, de julgar o coração das pessoas com base no que está vendo. E que Deus nos guarde de tudo isso. O irmão do filho próprio falamos aqui. O julgar a
consciência. Vamos abrir este texto no 1 Coríntios capítulo 11. Eu acho que eu falei um pouco aqui semana passada, mas eu queria 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28. Esse eu faço questão de ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 ao 32. Examine-se, aqui está falando sobre a Santa Ceia, o apóstolo Paulo, ensinando os irmãos como deveriam cear. E no capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo disse sobre a ceia: examine-se, pois, o homem a outro, examine-se, pois, o homem ao outro irmão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui examinar não é julgar-se a si mesmo, é examinar autoexame, não é examinar o próximo, examinar quem está perto, examinar quem não veio, não é examinar a si mesmo, não é julgar o próximo, nem julgar-se a si mesmo, é examinar, ter uma consciência, fazer uma reflexão de dentro de nós. E este exame não é julgamento, não é se autocondenar, que nem eu e você tem esse poder de se autocondenar. Ninguém tem esse poder de se autocondenar, se autoabsorver. A consciência do homem pode até se enganar com as boas obras. Acho que foi o princípio que eu trouxe aqui, falando sobre o que as boas obras fazem. Muitas vezes ela cauteriza a nossa consciência, às vezes pesada, para dizer: você faz coisas boas, não tem problema você fazer também de vez em quando algumas coisas más. Você faz tantas coisas boas, a boa obra, as obras, causando enganando o nosso coração, a nossa consciência. Mas ninguém pode se autopromover, se autoabsorver. Só quem pode é Cristo. Diga amém por isso, com o seu precioso sangue, precioso sacrifício. Não tem obra no mundo que você faz, não tem risco grande, não tem obra, não tem o que você possa fazer para comprar o perdão de Deus. O perdão já foi pago na cruz do Calvário e só foi feito uma vez só, e uma vez só foi suficiente para cobrir os pecados do passado, os pecados de hoje, naquele hoje mesmo que você pensou, que você já se pegou pensando de hoje, já está coberto pelo sacrifício do Calvário feito por Cristo. E os pecados de amanhã, mas o pecado da semana que vem já está garantido, porque o sacrifício foi perfeito, suficiente, completo. A graça de Cristo anulou o pecado, superabundou a graça de Deus. É a garantia deste sacrifício perfeito. E diante deste sacrifício, ninguém tem o direito de ser juiz do seu próprio irmão. E o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é muito sério. E muitas vezes nós ceamos maus, irmãos, porque a gente vem para a igreja como juiz e não como réu. Vemos para a igreja como advogados e não como réu. Viemos muitas vezes para uma ceia observando, esperando alguém chegar. Se alguém vem, se alguém vai cear, se alguém não vai cear, fulano está ceando. Às vezes é uma falha, todo cheio de falhas, ajudando. Fulano vai cear sim, esquece fulano, esquece Maria, esquece José. Olha para Cristo, examina-se a si mesmo. É você que é o réu diante de um sacrifício perfeito. Não é Maria, não é José, é você. E a consciência diante de uma santa ceia, irmãos, não é alguém que vem: eu sou digno, não tenho pecado, e faz uma lista na mente e cria: não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, pronto, eu sou digno de cear. É ao contrário, você tem que lembrar que você é falho, tem que fazer um check-up na hora da ceia mesmo, reconhecer que é falho,
glória a Deus. Não podemos, irmãos, julgar a consciência. Olha o que diz Tiago, capítulo de número 4, versículo 11. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12, diga assim comigo: há só um legislador e um juiz que pode salvar e que pode destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Veja, irmãos, o que Tiago diz: e tu que vive falando mal do teu irmão, que vive falando mal do teu irmão e julgas o teu irmão, mas quando você julga o seu irmão, você fala mal da lei, julga a lei. Se tu que julgas o teu irmão e julgas a lei, não és um observador da lei, tu não és mais um observador da palavra, tu és superior à palavra, estás se constituindo um juiz, um legislador da palavra. Aí ele diz: só existe um que pode salvar e que pode destruir, e esse não é João, não é Tiago, não é Maria, não é Pedro, não é André, não é Jonas, não é você, não somos nós que temos o direito de salvar e o direito de destruir. Só quem pode, Tiago diz, é um, só tem um legislador e só tem um que é juiz, e ele é Pai de todos, sobre todos. Amém. Diga amém por isso. Deus não concedeu, irmãos, este direito a ninguém, de se julgar ser maior do que ninguém, de julgar-se, de ter o direito de julgar a aparência, a consciência das pessoas, o coração das pessoas. Que nós possamos meditar nesta noite. Na próxima terça-feira a gente dá oportunidade a outros pontos, outros direitos que Deus não concedeu à sua igreja, e a gente fica com esta meditação aplicando em nós, mas aplicando mesmo, meditando na mensagem, refletindo, não aplicando a Maria que está aqui, a José, aplicando a minha vida espiritual, fazendo um exame, tendo que encaixar esse contexto. Vamos encaixar: mas eu não tenho nenhuma memória recente que isso tenha acontecido comigo, mas pode acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, você se deparar com uma situação, e em vez de você estar orando, intercedendo para que Deus resolva uma situação muitas vezes de ordem espiritual, você é um daqueles, ou pode se tornar um daqueles que vai estar com uma pedra na mão diante de uma mulher ou de uma pessoa que foi prega em ato de adultério, e nem você nem ninguém vai ter o poder de julgar aquela pessoa, nem de ser advogado. Não, nem de advogado, ele não precisa de advogado, nem precisa de juiz, nem de juiz. Só um tinha poder de pegar a pedra e jogar, e ele não fez. Só um que não tinha pecado. Se alguém tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E Jesus disse assim: quem dentre vós me convence de pecado? Era ele dizendo: só eu tinha esse poder de pegar a pedra e julgar e condenar esta mulher, e eu não fiz. Mulher, onde estão os teus acusadores? Irmãos, diante de Cristo, às vezes a gente se julga mais santo que os outros. Às vezes a gente tem essa cultura assembleana, né? Na raiz, próprios assembleanos, né? Aquela forma engessada de olhar os irmãos como se fossem menores do que a gente, os irmãos batistas, os irmãos quadrangular, os irmãos de outros ministérios, julgando-se ser maior. Mas, irmãos, diante de Cristo, irmãos, naquele dia, quando Ele aparecer, vai todo o joelho se
prostrar diante dele. Todo joelho, ninguém vai ficar de pé diante dele. Ninguém consegue ficar de pé diante deles, irmãos. E diante da presença de Cristo, irmãos, só temos consciência. Naquele dia ninguém vai se prostrar julgando, é fulano está aqui de joelho, acho que é bom, é fulano agora desse que não se dobrava. Não, naquele dia só vai ser você e Deus assim, ó. Meu Deus, se prostrando, tem misericórdia de mim, só tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante da santidade, irmãos, a santidade de Deus, irmãos, ela é um espelho para as nossas falhas e nossa consciência. Sabe qual é o problema? Olha para cá, escuta o que eu vou dizer para terminar. 9:4, eu vou concluir. Sabe qual é o problema de muita gente que se julga religioso demais, que se julga santo demais, que se acha juiz de todo mundo? Mesmo uma pessoa que gosta de julgar o problema dos outros, tem gente que é especialista, não dentro da igreja, especialista entre todo tipo de assunto, não sabe nada, mas entre todo tipo de assunto, todo tipo de problema, toda causa, sabe de tudo, julga como ninguém, fala como ninguém. Sabe qual é o problema dessa pessoa que gosta de falar muito na vida dos outros? É problema que se chama falta de santidade de Deus na vida. Porque a santidade de Deus é como se fosse um espelho. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós temos consciência da nossa pecaminosidade. Não é o contrário. Não é quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sou santo, eu sou puro. Não. Quanto mais eu me aproximo, é que eu tenho consciência das minhas falhas. Quanto mais para você chegar aqui hoje, todos passaram na frente do espelho, arrumaram o cabelo. Quanto mais a gente se aproxima de um espelho, mais o espelho revela as nossas fragilidades, cabelo assanhado, agora a roupa que está mal. É o espelho, a santidade de Deus é um espelho, irmãos. Quanto mais a gente se aproxima, a gente para. É a gente se aproximando de Deus e para de ficar olhando, fofocando, falando mal do outro, falando mal de A e B. A gente começa somente a olhar para nós mesmos. É ai de mim, como disse o profeta Isaías, que ficava dizendo ai de fulano, ai de ciclano. É quando Isaías viu a glória e disse ai de mim, que sou homem impuro, e habito no meio do povo de impuros lábios. Quando Pedro viu a glória de Deus na pescaria, ele se aproximou e disse: ausenta-te de mim. Um dia Pedro disse assim: todos podem se escandalizar, menos eu, mas quando ele viu a glória de Cristo, ele disse: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. A santidade de Deus, irmãos, faz com que nós reconhecemos as nossas fragilidades. Quanto mais a santidade e glória de Deus, mas eu reconheço que sou pó, que sou falho, que sou cinza, que preciso melhorar diante da presença de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, miserável, porque quanto eu mais me aproximo, quanto mais eu oro, eu enxergo que o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não quero, mas o mal que eu tanto abomino, logo me pego fazendo. Logo eu vejo o homem miserável que sou, pois eu me considero não é o último, é o principal dos pecadores. Porque se Deus me usa tanto dessa forma, eu deveria viver uma vida regrada, mas eu sou um homem pobre, necessitando da graça de Deus em minha vida. É por isso que Deus disse: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça é que faz permanecer de pé. Tu não é nada, mas a minha graça te basta. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Os irmãos sentem rapidinho, que a gente agradece. Depois do Alexandre tem uma palavra para a igreja e depois nós vamos fazer a oração para terminar a palavra. Amém, meus irmãos. Nosso pastor autoriza, devido nosso diácono Clécio, do aniversário desse mês, também nosso dirigente da campanha, nosso irmão Renato, a sua família, né, a sua cresceu aí, os irmãos, serve o Senhor. Cada um tem uma palavra para dar, nosso irmão Vinícius, a esposa, serve o Senhor. Aí aqui dá uma palavra, deixa um versículo, deixa uma
os irmãos bem sabem, não é? No último dia 1º de dezembro, o nosso diácono, nosso irmão Cléber, dirigente também na escola, ele completou o ano. Se não me engano, o irmão Renato também completou, idade nova, dia 24 de novembro, não é, irmãos? São servos de Deus que têm cooperado com a obra do Senhor, não é? Trabalhando, se esforçando, e para nós é uma alegria, meus irmãos, não é? Poder cooperar com esses homens de Deus, não é? Eu, mais precisamente, tenho a alegria de cooperar com o nosso irmão Cleverson na escola bíblica dominical, não é, irmãos? Então, em nome, não é, de toda a escola bíblica dominical, a gente vai deixar um versículo para ele, tá certo? Uma simples lembrança, tá certo? Para que toda vez que ele usar, possa lembrar, tá certo? É simples, é singela, mas é de coração, representando aqui a escola bíblica dominical. Bem, queremos deixar um texto bíblico para o nosso diácono Cleverson. Sabe que é do presbítero, a gente irmão, de outra pessoa foi um pouco difícil, né? Mas quero deixar a série para o nosso diácono, João Cleverson, Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Amém, meu Cleverson? Fica para a sua meditação e quero convidá-lo aqui a estar recebendo essa simples lembrança em nome de Jesus. E a foto já está ali, né? Parabéns, parabéns para você. Sempre sejam guardados, guiados pela mão do Senhor. Amém, meu irmão. O Isaac também vai me trazer aqui, apresentando a campanha, né? Assim, lembrança para a igreja. Também gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, é com grande honra que eu venho aqui diante de todos, diante de Deus, agradecendo a Deus pela vida dos nossos obreiros, esses homens de Deus que tanto trabalham na casa do Senhor. Hoje, em especial, o nosso diácono Cleverson, nosso irmão Renato. Eu queria aqui descer um comentário sobre o nosso irmão Renato. Queria dizer para os irmãos que talvez eu aprendi na vida que a gente tem que aprender uma coisa nova todo dia. E estar na casa do Senhor é saber lidar com as pessoas. Não é porque todos nós somos crentes, que todos nós somos salvos, que as nossas personalidades vão ser igual. Nós somos todos diferentes. Nós temos o mesmo objetivo, mas nós somos todos diferentes. E eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso dirigente, nosso irmão Renato. Quero dizer a vocês que, em especial o irmão Renato, né? Quero dizer a vocês que eu não conheço pessoa com tal filho. Às vezes, alguém pode até interpretá-lo de maneira diferente, mediante as suas palavras, meio que me permita a expressão sisuda, mas ele é esse tipo de pessoa tão voluntariosa, tão cheio de fibra, que eu, diante de Deus e de vocês, eu falo, eu não conheço pessoa igual. Hoje eu sei porque Deus me colocou junto a Ele, como auxiliador dele na obra do Senhor. Porque através dele, através da vida dele, do seu empenho, da sua vontade, da sua força, da sua dedicação,
eu posso dizer a vocês que eu tenho aprendido muito com este homem de Deus. Meu amigo, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Eu aqui, a correria, não estou aqui disponível porque eu quero entregar nas mãos dele, mas eu gostaria que ele viesse aqui para dar um abraço dele e queria deixar em especial um versículo para a sua meditação, um versículo até bastante conhecido, o versículo que eu separei, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 23 e no verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus conceda a ele sempre esse caráter, essa índole, essa fibra, essa força, essa expressão tão feroz, eu posso usar assim, mas que tem uma pureza, uma vontade de fazer a obra do Senhor, talvez inigualável, eu nunca vi assim. Amém? Que Deus de Cristo Jesus possa estar abençoando a todos, em especial hoje, nosso irmão Renato, nosso irmão Cleber.
ceia amanhã lá em Sucupira. Quinta-feira Casa Amarela e sexta-feira aqui é a oração da campanha, a evangelizadora. Os irmãos estejam aqui adorando e cultuando a Deus. Sábado será o nosso culto da Bíblia, amém? Lá no Alto Carola, na rua da Igreja do Alto Nossa Senhora de Fátima. Os irmãos montem as caravanas, se programem para estar conosco, adorando a Deus ali, em nome de Jesus. E terça-feira que vem, na combinação com o presbítero Alexandre, nossa ceia este mês vai ficar na terceira terça. Mês que vem será culto de doutrina, terça-feira que vem, e na outra será a nossa Santa Ceia. É a última Santa Ceia do ano aqui em Olinda. O presbítero Alexandre, na próxima terça, vai estar trabalhando, e na outra ele vai estar aqui presente conosco, na última Santa Ceia. Amém? Então, terça-feira que vem, venho para cá novamente, culto de ensino, em nome de Jesus. Seus irmãos do Senhor Jesus, inicia a oração. Em minha casa, Senhor, Santo Deus, maravilhoso Pai, na tua presença estamos, Jesus, te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para aprender a tua palavra. Continua com as coisas da vida, sobre o nosso pastor, Senhor, que ministrou a tua santa e gloriosa palavra, ajudando ele, sua família. Veja também, Senhor, todo o corpo da membresia da tua igreja, que veio e se disponibilizou, Pai, para estar aqui, para aprender a tua palavra, que a gente possa sair daqui com a tua palavra em nosso coração, Senhor. Continua conosco, nos dá uma noite de paz, nos leva na proteção do teu sangue, em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, hoje para todos